De acordo com o professor e diretor da Faculdade FUNVIC, Jorge dos Santos, o PBL é uma metodologia de pedagogia ativa que destaca o uso de contextos práticos para o aprendizado e promove também o desenvolvimento de trabalho em grupo e estimula o estudo individual. O PBL é uma metodologia de aprendizagem baseada em soluções de problema, que a gente chama de metodologia ativa. Por que metodologia ativa? Porque o aluno ele é o principal sujeito da aprendizagem dele. O professor nunca vai perder o seu papel com esse método, mas ele vai ter uma outra forma de trabalhar o conteúdo. Por exemplo, eu já dei aula no método tradicional e hoje dou aula no método PBL. Qual era a minha postura no método tradicional? Eu chegava na sala, com a minha aula montada, fazia uma aula expositiva sobre o assunto, falando do tema, dava uma aula expositiva. Agora, qual é a minha postura? Eu levo o mesmo plano de aula, só que a minha estratégia de ensinar é diferente. Eu lanço a problemática para o aluno, divido eles em grupo, eles vão pesquisar a respeito daqueles diversos temas ali trabalhados, quer seja ele com texto, ou com um estudo de caso, ou até mesmo a questão conceitual a respeito de algum conteúdo da administração, da pedagogia, assim por diante. Feito isso, eles vão para o laboratório, eles vão para a biblioteca, vão buscar o conhecimento que eles já têm, e aí isso é feito mais ou menos numa sequência de umas 3, 4 aulas, e depois no final eu volto como especialista no assunto e dou uma aula expositiva sobre a construção daquele conhecimento. Com o PBL, o aprendizado passa a ser centrado no aluno, que sai de uma postura passiva e, estimulado pelo professor, passa a buscar conhecimento. O educador não age de maneira tradicional e facilita a discussão dos alunos, conduzindo-os, quando necessário, e indicando os recursos didáticos úteis para cada situação. Esse é o objetivo principal, porque o aluno se torna protagonista da sua própria formação. E como a gente sabe, a educação no país tem decolado, tem afundado, no sentido assim, de o aluno só ser aquele aluno passivo. Porque tem aluno que só vem na aula, só vai estudar para a prova. E nesse método, cada módulo, cada tema, ele tem que fazer o percurso de começo, meio e fim, para que ele possa construir o resultado final. Os professores da faculdade participaram da capacitação no mês de agosto e aprovaram o novo método de ensino. Ele disse que a aula ficou também mais interativa e os resultados... Nesse método, ele tem que participar mais da aula, né? Primeiro ponto positivo que chama a atenção. E ele aceitou bem essa participação. Então a aula ficou dinâmica, muito participativa, o que nos chamou a atenção. Alguns alunos que eram mais acanhados, em virtude do método da dinâmica, também estão participando. Esta aluna cursa administração e comentou que as mudanças foram muitas com a introdução do PBL, que deixa o aluno com mais conhecimentos para enfrentar o mercado de trabalho. O PBL, ele está sendo gratificante para nós porque ele traz uma visão mais ampla do aprendizado em grupo. Então, com isso, faz com que o professor, dentro de sala de aula, ele conheça mais o aluno, porque o aluno expõe as suas opiniões, expõe a sua visão dentro daquele problema que muitas vezes é enfrentado no dia a dia de quem trabalha. Então, o PBL, junto com o corpo docente da faculdade, ele está sendo trabalhado de uma maneira muito produtiva. E isso fez nós percebermos que muitas vezes o método egoísta de trabalhar sozinho, o PBL nos mostra que trabalhar em grupo traz mais produtividade, mais conhecimento e principalmente mais aprendizado. Este outro estudante também gostou da inovação da faculdade. Mas mostrar para a gente dentro do curso e poder explicar para a gente como fazer isso da melhor forma possível, né? Isso é um modo diferenciado do aprendizado que a gente está aprendendo na FUNVIC. Então, o professor está trazendo para a gente o problema e mostrando para a gente como identificá-lo, esse problema, né? Como melhorar esse problema dentro da organização, né? Com a metodologia do ensino, né? Os conhecimentos adquiridos já estão sendo aplicados na empresa que trabalha. Então isso me auxiliou muito a reconhecer esses pontos, saber dividi-los e melhorá-los, entendeu? Junto com o meu patrão, lógico. E ele acatar muito bem as mudanças, né?
Para o professor Jorge dos Santos, o objetivo principal do PBL é levar mais informação e conhecimento para quem está se preparando para a vida e principalmente para enfrentar o tão concorrido mercado de trabalho. Porque o mercado hoje exige pessoas proativas, inclusive empreendedoras, né? E aí o modelo de escola que nós temos no país não está respondendo a esse modelo, que é o modelo de empreender. O aluno precisa empreender. De maneira que ele saia daqui, ele pode ter a sua própria empresa, porque ele sabe fazer a resolução do problema na prática. Essa é a questão. Esse é o ganho do PBL. Aí muitos alunos, isso dá muito trabalho, porque ele está saindo de uma postura passiva para uma postura ativa. É isso que a gente quer.